A construção de qualquer indivíduo ou de qualquer negócio, ou de ambos, né? É esse step by step, né? Esse degrau por degrau. É cada derrota, é outra derrota, mais uma derrota, aí é uma vitória, aí mais um monte de vitória, aí mais um monte de derrota que a pessoa quase vai desistir. Exato. E aí vai indo, né? Vai formando e vai fortalecendo. Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal da Vacanza Home. Estamos aqui para mais um podcast, então curta, compartilhe, se inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que vocês recebam em primeira mão o nosso material. Pessoal, a gente está aqui hoje com Ju, Enzo, pessoal da Lounge 161. Queria que vocês se apresentassem. Primeiro você, Ju. Prazer, eu sou a Ju Pravata, eu sou a irmã mais nova do Enzo, como vocês podem ver. Até parece. Valendo a graça, eu estou no mercado imobiliário há mais de uma década e quase a esse tempo todo falando de apartamentos compactos, estúdios e um dormitório. Lancei o primeiro estúdio lá em 2013, na Vila Olímpia de São Paulo, quando ainda era uma coisa assim, super novidade. De lá pra cá a gente vem fazendo valer a pena cada vez mais esse estilo de vida e esse estilo de o porquê investir certo. Fala pessoal, prazer, eu sou o Enzo Pravata, o irmão mais novo da Juliana aí. É um prazer, Ramon, estar aqui, obrigado pelo convite. Comecei empreendendo com a Ju, né? Ainda sou novo, tenho 21 anos. Então, em 2000, quando eu tinha 18 anos, a gente começou a Lounge. Então, estou no mercado nesse período. Pô, cara, a gente também é novo. 72. A alma é jovem. Tem que ser, é o que importa. Legal. Eu queria que vocês contassem para o pessoal que está assistindo a gente aqui o que é a Lounge 161, o que vocês criaram, qual que é o conceito da empresa de vocês. Eu já conheço bem, mas eu queria que o pessoal de casa entendesse, né, como que vocês foram empreender no setor imobiliário com uma roupagem, uma nova leitura, com uma necessidade do mercado que vocês identificaram, né? Eu acho que tem toda uma abordagem diferente. Então eu queria que vocês trouxessem para a galera que está assistindo a gente o que vocês fazem de diferente aí. Legal. Pode começar, Ju. A gente vem aí de um certo tempo para cá, a gente começou a entender um pouco de como que seria fazer diferente. Então, cansado um pouquinho do tradicional. Hoje está super natural falar, quebrar o status quo, fazer diferente, mas assim, o movimento de imóveis, ele já é algo antigo, né? Falar de apartamento, falar de corretor, falar nessa tradicionalidade já é algo que sempre acompanhou o mercado. De 5 anos para cá, desde quando surgiu a Lounge, a gente vem com uma vontade de começar a falar com uma voz diferente, a criar uma narrativa do porquê que o investidor, que é para quem a gente fala na ponta, e não é um investidor, não, é o pequeno investidor, é o cara que vai fazer a primeira aquisição, que dá para ser feito. Então, quando a gente entende que a Lounge hoje ela nasce com o propósito de ter todas as incorporadoras, o estoque de todo o mercado num lugar só, de ter o cliente, o nosso investidor na ponta, que é a pessoa que é o mais importante de todo o processo, e não vestir uma roupagem de uma incorporadora ou de uma incorporadora, é o investidor saber que a voz dele vai ser ouvida por nós e a gente vai traduzir o que ele espera ter. Seja de rentabilidade, aí entra a parceria com a Vacanza, seja para mobiliar e decorar o apartamento em pouco tempo, e seja para escolher, acima de tudo, o melhor investimento, o melhor ativo, buscando a melhor rentabilidade, enxugando tudo num lugar só. É um pouco da nossa dedicação, né? Isso. Dando, acho que um ar mais de complementação do que a Ju falou, a Lounge reúne hoje, por enquanto, os apartamentos compactos de São Paulo capital em uma única plataforma. Então a gente pega o portfólio de 140 incorporadoras, um pouco mais hoje, incluindo quinto andar e loft de apartamentos desse nicho, de compactos, estúdios, um dormitório até 2 dormitórios. E a gente cria veículos para esses apartamentos chegarem para investidores da maneira certa, né? A grande questão é que a jornada do nosso cliente, o cara tem que, se ele quer comprar um lançamento, se não existisse a Lounge, ele tem que bater na porta do plantão de venda, ser atendido por um plantonista que não tem os dados financeiros que ele, que interessa. Às vezes para ele não interessa se tem piscina ou não. Lógico que caso isso seja uma variável que impacte a rentabilidade dele, é interessante, mas não com ar de moradia apenas. Então a Lounge surge para dar o ar de ativo para os empreendimentos e para os imóveis. Legal, muito bom. O que eu vi, conforme eu conheci vocês, foi a maneira como vocês personalizaram
a jornada do cara, daquele investidor que é o primeiro imóvel ou que já tem uma carteira maior e de repente esse cara ele não vai para um corretor tradicional que normalmente opera com uma bandeira, com uma incorporadora. Então o cara vai argumentar a goela abaixo ali, né? Desculpa o termo, mas Sim. Olha, esse é o produto, esse é o último, esse é o melhor, e não é, né? Não Quando é. vocês têm dados aí, vocês têm portfólio extenso. Sim. E a gente já discutiu isso algumas vezes, inclusive, falando de produto, de cliente, de expectativa de renda, né? De rendimento, de investimento. Muitas vezes o que aquele cara estava vendo no mercado não tinha nada a ver com ele, não ia voltar. Tinha estúdio mais barato às vezes do que ofertaram, tinha proposta melhor, né? Então, eu acho que o principal, o que eu vejo que vocês inovaram no setor, né, foi humanizar de fato a tratativa com o investidor. Eu queria que vocês contassem um pouquinho disso, como que vocês hoje redesenharam essa jornada do cliente com vocês, né? Pô, legal. E até, se vocês puderem acrescer também, como isso mudou o NPS de vocês, o retorno do investidor com vocês, a fidelização, porque eu descobri que quem compra com vocês depois não compra com mais ninguém. Em geral fica com vocês, né? A gente tenta e a gente cada vez mais entende que esse realmente é o divisor de águas. Tratar as pessoas como pessoas, eu acho que faz toda a diferença no processo da jornada do investidor. Todo investidor, toda a intenção que existe na aquisição de um imóvel, que para muitos é um tijolo. Não. Qual que é a sua intenção? Qual que é o porquê que você está comprando? A gente entende, e eu já começo a falar com o cliente, quando a equipe fala muito isso, o porquê que fez você estar aqui? É um complemento de aposentadoria? É uma extensão que dá para ser feito, de repente, para o futuro do seu filho? Ou simplesmente porque você é super jovem, você já está pensando em ter um diferencial e diversificar investimentos? Então, como que a gente tentou fazer diferente? Não sei, muitos de vocês já vieram ou provavelmente já buscaram comprar um apartamento. E essa jornada que o Enzo fala há pouco é muito a tradução literal. Você tem que, primeiro, falar com muitas pessoas e as pessoas estão defendendo a camisa delas, é esse o ponto. São muitos stands, muitas jornadas em marketplaces. E hoje, quando a gente fala do mercado imobiliário em São Paulo, primeiro é São Paulo, né? A gente está aí na terceira maior metrópole mundial. A gente hoje tem um grande diferencial de ser caixinhas que existem dentro de São Paulo, que são bairros. E como que eu falo isso de quem não está aqui? Porque a gente atua com muitas pessoas que estão fora de São Paulo, né? Então, a gente vai encurtar a jornada tendo, primeiro, um atendimento humanizado. Como que é feito isso? A gente entende o porquê que você chegou, rentabilidade que faz sentido, evolução patrimonial, de repente a sua intenção é colocar o primeiro pezinho e depois pular na piscina, porque você nunca vai fazer, de repente, muitas compras no primeiro impacto. Então, a nossa equipe, ela busca muito ter a humanização como foco principal, ouvir, ser ouvido, e a questão do NPS que você comenta, mais de 40% dos nossos clientes, no primeiro ano, voltam a comprar ou indicam pessoas para comprar conosco. Então, para um crescimento orgânico e estruturado de uma empresa, isso é uma baita ostentação, vou dizer assim, porque realmente dentro de um mercado que é ainda meio que prostituído, existe ainda essa questão antiga, trabalhar com o número de retorno assim favorece muito mais onde a gente quer cada vez estar mais nesse processo. Respondendo sua pergunta, eu acho que você falou que a gente redesenhou, né, o processo do investidor de adquirir ativos para rentabilidade. Eu acho que eu vou te corrigir falando que a gente está redesenhando. Legal. Porque legal. É só um começo, a gente fez basicamente, eu acho, de tudo que a gente pode fazer, a gente não fez quase nada ainda. A gente antes, a gente vai explicar um pouquinho, acho que depois, mas a gente era focado em atender as pessoas que queriam comprar apartamentos compactos em São Paulo. Parando para analisar dados, a gente viu, quem está comprando da gente sem a gente fazer nenhum esforço ou nada focado, são investidores. Então, aquela questão de regra de Pareto, né? 80% dos nossos resultados está vindo de 20% da base. Tá, quem é essa 20%? Eram os investidores. Então, a gente pensou, e agora? Como que a gente pode atender essas pessoas melhores? Então, concentrando tudo em um só lugar, que falando também da minha fala anterior, o cara não tem que ficar batendo porta de todos os plantões ou indo no Zap Imóveis, falando com 20 corretores diferentes, cada um vai querer vender o peixe ali que está anunciado, sem ter um racional financeiro
por trás daquele simples anúncio é o que a Lounge faz hoje. Mas a gente está buscando formas de aumentar isso. Então, eu acredito muito na análise de dados. Então, vai fazer uma analogia com uma corretora financeira, que seja a XP, para o imóvel, eu acho que é o que a gente busca fazer no longo prazo. Bacana. Um ponto só legal também muito a citar, que os clientes quando compram imóveis no mercado, a gente vai dizer tradicional, até aquele momento a imobiliária ou a incorporadora vendeu, né? A gente começa a dizer na Lounge que você chegou no cume, você tem que descer o restante do cume e depois subir um maior. Então, assim, a venda e a relação com o cliente só acontece no momento que ele adquiriu e agora a gente vai para a próxima etapa. O ciclo todo do cliente, que pode gerar muito mais eficiência, porque se ele sabe onde procurar, onde ter uma segurança, onde ter uma autoridade para falar sobre determinado assunto e se sentir acolhido nesse processo, faz com que ele queira voltar e queira estar aqui. E hoje a gente busca muito evolução tecnológica em dados, em falar não simplesmente por uma autoridade que a gente já fala há alguns anos, mas ter dados exatos. Faz com que não só a nossa opinião e a nossa autoridade profissional que fez a gente estar até aqui agora, faça que também se conecte com informações do mercado. Então, a gente busca muito e cada vez mais ter dados certos, retornos certos, possibilidades da valorização certa. Então, além da humanização, a gente conecta muitos dados hoje para ter uma atuação ainda melhor. Legal. Ju, queria pegar um gancho do que você falou no começo. Lá no começo eu não quis te interromper, mas eu até anotei aqui, o primeiro compacto vendido, né, por você em 2013. Foi. Então a gente está em 23. É isso. Né? O que mudou de lá para cá? O que você viu que aconteceu com os compactos? Qual que é a maneira como as pessoas olham o compacto hoje? Porque eu acho que lá atrás não era tão comum pensar em compacto para investimento, né? Super. Eu lancei um AP de 16 metros quadrados. Hoje já assim, quando eu falo para muitas pessoas, né, existe no portfólio de 10 metros. É uma barreira absurda, primeiro, cultural. A gente aqui, por mais que estejamos falando de São Paulo, que, né, do Brasil, estamos com pessoas, de repente, com facilidade do porquê ter mobilidade, com mais verdade ali, é interessante entender que vem se desconstruindo muito o estilo de vida, a intenção. De lá para cá, o que mudou? Naquele momento, a gente celebrava o início de um processo que naturalmente iria acontecer, porque já são movimentos observados em Nova York, são movimentos observados nas grandes capitais, Tóquio, enfim. Tudo que a gente hoje traduz a São Paulo, estamos ainda no momento certo para poder comprar, porque veja para onde vai caminhando cada vez mais esse cenário, é falar que as famílias mudaram, as pessoas elas estão nômades, elas não querem mais ter vínculos de ficar 20, 30 anos com o porquê de morar. Por isso que o porquê do investir certo conecta muito mais essa verdade. Estamos hoje pessoas que antes tinham filhos numa quantidade maior, hoje se pensam em ter filhos, talvez o pet conecte mais no primeiro momento, infelizmente se separa mais do que se casa. Então, assim, um pouco sobre esse perfil se propagava lá atrás com uma intenção e 10 anos depois eu consigo entender que era realmente um movimento que se criava ali. Hoje já é um movimento que exerce mais de 70% dos lançamentos de São Paulo. E uma das grandes perguntas que investidores nossos fazem mas para onde que se escoa, né, essa demanda? Aí eu falo, primeiro, estamos falando de São Paulo. Todos os movimentos, todos os grandes eventos, shows, eventos corporativos acontecem em bairros que estamos. Então, a Lounge, a Vacanza, a gente atua em lugares do porquê estar ali. Do porquê ser uma caixinha para falar de Vila Olímpia, para falar de Pinheiros, para falar de bairros resolvidos a esse fim. Então, toda vez que eu relembro o passado e conecto com onde estamos hoje, eu simplesmente falo, poxa, já era uma verdade lá atrás, se consolidou e é um mercado sem volta. Né? Porque ninguém mais quer ficar 45 dias do ano, que é o que você gasta dentro de um carro, de um transporte público, sabendo que tem um ponto de apoio que pode te atender na semana muito bem, quando a gente vive compacto ou investe em compacto. Eu acho que é um pouco por aí que caminhamos. E também tem até um misto da geração Z, né? Super, e as outras vindo aí, que a gente está perdendo o hábito de ser dono das coisas, né? Então, desde a locação de automóveis, locações de casas,
a questão de ser nômade, né? Você... Telefones, né? Exato. Hoje o pessoal Carros. loca telefone, Loca carro. telefone e tudo. Então, a Bolsa. questão de eu ser o proprietário de algum ativo, né? Ou, sei lá, que seja passivo, no caso do carro, tá se perdendo. Então, isso favorece muito o investidor, né? Que é o cara que aloca o capital dele ali em alguns empreendimentos onde a demanda é basicamente infinita em determinados bairros de São Paulo. Que eu falo muito para a Ju também que compacto em São Paulo é só o nosso primeiro catálogo, o nosso primeiro nicho. Que depois que a operação vai se fortificando, a gente vai conseguindo abrir para mais opções. Em outras capitais, né? Ontem a gente estava falando com uma cliente de Salvador, ela falou, putz, já está começando aqui os estúdios vindo para Salvador. A gente estava com o Quinto Andar em BH, né, ano passado, a gente já viu algumas questões lá. Então, acho que isso vai se espalhando pelo Brasil, né? Essa forma de viver. Então, acho que tem muito espaço. Sem dúvida, com certeza. E até pegar um gancho do que acho que a gente anda vendo, né? Quando a gente atende juntos, tem muita gente nova comprando o imóvel sem ter a grana, ou seja, financiando, e fazendo uma conta numa tabela de Excel do que rende no short stay, Sim. do que valoriza comprando na planta ou comprando semi-pronto, ali quase para lançar, e quando colocado ali para o curta temporada, o que aquele imóvel ainda volta um dinheirinho para aquela pessoa. Então ele está conseguindo posicionar, comprar no momento oportuno, investir em imóvel e ainda operar algumas vezes com o dinheiro do banco. A gente já viu algumas pessoas mais valentes fazendo essa conta e dando certo. Mas Sim, você sabe, Ra, que eu acredito muito que isso é um propósito até do porquê estamos realmente no processo de crescente da Lounge. Uma das grandes identificações que a gente entende é que muitas pessoas, por mais que elas sejam bem-sucedidas, elas tenham mais condições de terem informação, vamos dizer assim, elas não sabem o poder que é tomar a decisão de investir em compacto e é simples. Sim, é fácil. Você só precisa entender, a gente está aqui para facilitar esse processo de fazê-lo entender. É simplesmente que quando você compra em obras, você não precisa comprar o imóvel. Você está comprando uma fração dessa dedicação. Sim. E olha a grande sacada. Muitas vezes o imóvel custa 300 mil e a gente fala de imóveis assim na Faria Lima de São Paulo, por exemplo. Poxa, estou na Faria Lima, né, conectando Zona Oeste à Zona Sul, estou por 300 mil. Eu quero fazer um gancho aqui. Claro, por favor. Quero fazer um gancho aqui. Pessoal, eles só oferecem imóveis em baita endereço. Sim. Ou seja, eu nunca vi vocês vendendo imóvel no Kunta Kinte. Não. Por qualquer coisa, por qualquer motivo. Você lembra da história da gente começar a ter a relação com o cliente no momento que a gente vende? Sim. Que sentido faz eu querer vender algo que eu não compro? Porque eu estou vendendo o que eu vou comprar e eu vou ter que revender isso numa necessidade de simplesmente falar, você comprou certo porque você comprou com a gente. A gente, inclusive, fez um panorama de short stay para isso acontecer. Isso só vai acontecer realmente porque existe na ponta um bairro específico para isso. Uma mobilidade que o metrô está no seu pé, um walking distance para você fazer tudo a pé. Então, é legal fazer esse gancho porque... Quando eu falo da Lounge, eu falo primeiro no movimento que eu fiz comigo. Eu morei no compacto com Husky. Então, pensa, um Husky e uma pequena, só os dois do mesmo tamanho. E, além disso, vivi por mais de 3 anos num compacto com ele. E, além de viver isso, eu vendi o meu carro há 5 meses, e eu vivo com uma barca elétrica, porque eu moro num bairro legal, onde eu consigo ter a vivência de falar o que eu vendo, o que eu vivo. E a grande sacada é que quando você entende a inversão da intenção, não era o morar, porque antigamente para você morar bem, no Itaim, numa Vila Olímpia, você gastava o quê? 2 milhões para poder ter aquele endereço? Sim. Estou falando de 300 mil, naquele bairro, naquele endereço. Olha que sacada eu fracionar imóveis para o movimento natural, que é o estilo de vida, para o investidor entender que ele pode comprar a partir de 35% desse valor, né? Vamos falar aí, um percentual pequeno e pago em 3 anos. Aí o que você fala? Ele pegou o imóvel de 300 mil no endereço na Faria Lima, pagou, vamos falar que 70 mil, 80 mil em 3 anos, e você financia. O valor do financiamento, ele é pago com short stay. Olha a sacada. Isso potencializa demais. Ainda mais quando a pessoa começa a pensar isso antes. Não, exato. E se a pessoa não pensar a curto prazo, falar, nossa, eu vou ganhar dinheiro
com o que sobra do short stay. Exato. E a pessoa pensa a médio ou longo prazo, falar, peraí, eu vou posicionar o meu investimento num baita endereço, e aí vou parafrasear os judeus aqui, que é location, location, location. Né? Sempre. São 3 pontos que você tem que analisar para comprar um imóvel. Então, aquele imóvel que de repente está distante, que, cara, aquele cara, se ele tiver que vender aquilo, ele não vai fazer um bom negócio. Ele não vai vender rápido. E se ele vender rápido, ele vai ter que defasar aí uns 40% do valor do imóvel se ele tiver que vender em 2, 3 meses. Diferente de um apartamento bem posicionado, né? Jardins, Itaim Bibi, Vila Olímpia, própria Vila Madalena, Sim. né? Todas as regiões que vocês trabalham, Pompeia, Perdizes. Então, eu percebi também, pegando um outro gancho, que muita gente de fora do estado de São Paulo ficou muito confortável com vocês, porque percebeu em vocês um braço de confiança em São Paulo para poder entender o que realmente valia a pena investir aqui, sem o viés da incorporação. Né? Eu acho que o que mais identificou a gente, quando a gente começou a trabalhar junto com uma parceria, foi que nem a Vacanza, nem a Lounge 161 tinha um rabo preso com a incorporação, com incorporadoras. Isso muda o jogo. Então, exato, a gente está vestindo o sapato do cliente, a gente não está vestindo o sapato de quem pode pagar um bônus pra gente. Eu vi uma frase essa semana passada, aliás, que era bem legal, que era a gente está tentando reeducar o mercado, né? Porque o mercado, por exemplo, assim, existem as incorporadoras, existe o corretor que defende as incorporadoras e os produtos das incorporadoras, e tem pessoas como a gente, empresas como a gente, que defende o cliente, né? O que é melhor para o cliente? É aquele produto mesmo? Porque a gente, como você falou, a gente não tem rabo preso com nenhuma incorporadora. Exato. E a gente se sente mais feliz assim. Sim. Né? Nossa, demais. Como a gente se sente melhor assim? Às vezes a gente começa a plantar mais, não porque a incorporadora não, porque às vezes realmente o objetivo da incorporadora conectou conosco, ou seja, vou focar, não é que eu estou focando na incorporadora, estou focando naquela localização, porque o preço está legal, claro. O investidor viu o valor, a gente apresentou o valor ali e acaba tendo um resultado legal. A incorporadora vem até a gente e fala, vamos fazer uma parceria, eu falo, mas eu não tenho uma vaidade. Se você me oferecer que eu vou oferecer para o cliente, que é preço, localização e o porquê comprar certo ali, ótimo, a gente está falando na mesma condição. Agora, não vou criar uma vaidade por você, porque a intenção nossa é exatamente essa, reeducar o mercado. E toda vez que eu crio o movimento do propósito está muito conectado a essa intenção. O formato do mercado antigo, ele não pode perder o holofote principal da Lounge hoje. A gente precisa entender que quem é o valor de tudo é o cliente, é o investidor. E o porquê pensar nisso é muito maior do que pensar nas incorporadoras de qualquer forma, por si só. Ju, eu queria aproveitar você que está no mercado desde 2013 e fazer uma pergunta que eu nunca fiz para ninguém na área imobiliária. Conta. Por que as pessoas trocam de nome? Então, por exemplo, seu nome é Juliana. Gil Pravata. Aí você vira uma corretora que chama X nome. Por que acontece isso? Por que essa despersonificação né, de quem você é para atender um cara que tinha que ser seu amigo? Não Parece que você está se escondendo dele. Não é absurdo? Na verdade, não vou culpar os corretores, não é isso, tá? É que acontece? As grandes imobiliárias, e são grandes imobiliárias que eu acredito, fazendo advogado, mas eu acredito que não tenha muito mercado por muito tempo para esse movimento, que é o quê? Justamente isso, você tira a identidade da pessoa quando você tira o nome dela. Quando eu comecei no mercado, eu comecei nessa grande imobiliária, porque eu não tinha referência, eu tinha que começar por algum lugar, e de fato sou grata por esse início. Mas o meu nome era o meu sobrenome, que já é diferente, Pravata. E eu comecei a entender que eles não podem ter a identidade deles. Então, se você é investidor, porque são muitos nomes iguais, pensa. Juliana, quantas Julianas podem existir numa imobiliária grande? Então, você tem que mudar o seu nome. Primeiro, você não assina com o seu nome, você não se apresenta para o investidor com o seu nome, você não cria uma relação com o investidor real. Porque se nem seu nome você pode falar, como que é isso, entende? E se ele voltar depois de 1, 2 meses no mesmo plantão? Cadê a Juliana? Não sabe nem por onde reclamar, né? É estranho, parece que já começa com uma mentira. Exato. Não é? Exato. Então, desculpa até o termo, mas de certa forma causa um impacto negativo, como se fosse um mercado
ilegal, assim, parece, sabe? Que a pessoa tem que emitir o nome dela, que não é uma, sei lá, uma relação verdadeira e recíproca. É tipo um James Bond, né? Pravata. exato. Juliana Pravata. Né? Só depois te conto meu nome. Exato, exatamente. E isso daí, de certa forma, acaba sendo... agride nosso mercado, né? Porque se já existe isso em grandes imobiliárias, quiçá o que vai repercutir com o passar do tempo. Então, quando a gente entende que sim, temos nomes certos, temos CPF, temos Cresce, temos tudo certinho e autoridade para te falar com dados e fatos sobre algo. É um ponto muito referência aqui que a gente tenta trazer. E outra coisa, sempre que a gente fala com o investidor para que quando você compra, a gente começa os nossos calls, que hoje as negociações são feitas 100% praticamente, sim, não, mas 97% por calls. Por isso que a gente fala muito com fora do Brasil, fora de São Paulo e também clientes fora do Brasil. Foi também uma estratégia que a gente usou, né? Porque quando a gente aperta o calo desse investidor que, ele sabe que São Paulo é São Paulo, mas que ele precisava pegar um carro, se locomover até aqui, ele conhece geralmente a Paulista e olhe lá, que é a única referência dele de São Paulo, aí ele tem que ficar batendo na porta dos plantões, então quando ele vê, como você falou, uma referência que é focado na dor dele, que é ganhar dinheiro com imóveis, que vai poder oferecer todas as opções, e ele não precisa se locomover até São Paulo para falar com a gente e ter esse ponto de contato, a gente vem com um remédio certo para esse tipo de pessoa. Eu venho do tempo, né? A gente viver compacto, investir compacto é ganhar tempo no retorno, na valorização e quem está ali buscando tempo de ficar perto de algum ponto que seja importante. O tema quando a gente fala com pessoas fora de São Paulo, o nosso call, a primeira parte dele é falar, antes de ter um CNPJ no final, vamos conhecer o CPF? Com certeza. Vamos saber com quem você está falando, porque aí em cima disso a gente começa uma relação verdadeira. Eu queria pegar esse gancho, Ju. Eu acho que em algum momento, talvez, vocês ainda façam um infoproduto para ajudar corretores. Porque assim, o que eu vejo, esse cara que chegou no mercado imobiliário ontem, que entrou numa grande e antiga defasada, ele vai colocar um nome falso para operar. Em geral, ele vai ser orientado a vender o produto que está na esteira, que não é o melhor produto, mas é o que quer... de fato que desencalha ali do estoque, ou que o cara tem mais margem, ou que tem algum interesse. Então, pontualmente, eu vi que a autoestima desse corretor, desculpa o termo, ela é muito down, ela é muito para baixo, assim. Esse cara ele não tem segurança. O que eu percebo? A gente hoje, a gente consegue formar um movimento de se conectar com as pessoas, de conversar com o investidor, de se tornar amigo desses caras em algum tempo e de se tornar um braço de confiança. E a gente ajuda um bocado de gente. Vocês já pararam para ver o tanto de gente que a gente tira de furada aqui em São Paulo, com compacto, com short stay? Porque vem gente, machucada muitas vezes pra gente, ou vem gente assustada. O pessoal porque vê sabe, corretor já quer sair correndo. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, que São Paulo, a cada esquina, tem uma sereia cantando. Então, cara, é incrível isso. Então, o canto da sereia, ele tá a cada esquina, né? Sim. Então, o golpe cai quem quer a cada esquina. E São Paulo é perigoso. É isso que eu quero dizer, no bom sentido da palavra, né? E eu vejo que o corretor que, de repente, vai trabalhar daquela maneira padrão, que entende internamente toda essa mecânica, esse cara, ele vai se comunicar, ele tenta fazer o pitch de venda dele. Em geral, às vezes, ele até fica meio constrangido depois e ele não cria uma relação duradoura. Eu não sei se vocês já repararam isso. Totalmente diferente de vocês. Eu reparei o contrário em vocês. Sabe quando me mata? Quando eu vejo num domingo ou num dia corretor pessoas, né? As pessoas num farol ou fazendo panfletagem para incorporadoras. Então, assim, eu acho realmente, posso ser um pouco crucificado, mas de fato eu acredito que tem que se valorizar muito o corretor de imóveis, o consultor de imóveis. E quando eu falo valorizar profissionais, é valorizar uma pessoa que sabe falar de mercado financeiro, sabe falar de arquitetura, de mobilidade, sabe falar de diversos segmentos, respeitando o real sentido de um consultor imobiliário, né? E não sendo, claro, pessoas que também querem entrar, receber um valor e sair. Isso não é o profissional que a gente trata aqui. Só intermediador só, né? Então, quando reeducamos a forma de saber lidar e falar com pessoas, a gente quer sim trazer um movimento para chegar nos ouvidos de quem está por trás e falar assim, a Lounge tem tal resultado porque ela traz o movimento certo, porque ela valoriza primeiro pessoas,
Segundo, a responsabilidade social que se traz por trás de tudo isso, que é um movimento sobre realmente os corretores, os consultores imobiliários. E uma grande... eu acho que é um grande auge nosso. Nós estamos há 5 anos no mercado, nós nunca tivemos um processo, uma reclamação sequer no Reclame Aqui. Não crescemos tão rápido como alguns players. Pode ser que não, mas eu tenho certeza que do movimento que a gente cresce é certo e é um chão seguro, porque a gente tem valor por trás, entende? A gente partilha dessa mesma conduta e desse mesmo status hoje. A Vacanza, ela também não tem um Reclame Aqui existente. Não é que a gente modera bem o Reclame Aqui e resolve o problema, né? Nem a Lounge, nem a Vacanza. É que não existe. De fato, não existe. É raríssimo empresas hoje que têm essa capacidade de zerar todo tipo de problema no ninho. Porque, cara, é natural que alguma coisinha sempre vai acontecer, mas a maneira como a gente aborda isso, a responsabilidade que a gente aborda, ou o bom senso que a gente aborda, vai gerar isso. Né? Então, eu acho que é um grande diferencial isso. Isso fala muito por nós, né? A semana retrasada, a gente estava numa negociação e eu faço uma parte dessa operação da empresa de negociar algumas coisas que são um pouco mais desafiadoras. E a gente, de fato, não foi uma forma que a gente poderia ter pensado diferente, chegaram numa solução diferente de resultado para um cliente. E a gente, infelizmente, não pensou antes. Ou seja, a gente falhou. E a intenção nossa fizemos um call com ele, expliquei toda a condição, mas eu falei a primeira palavra. A melhor desculpa é a verdade. A gente errou. Mas, em cima desse erro, a gente tem essa solução que vai trazer esse resultado. Então, aqui não vai ser sempre que a gente vai acertar. Por melhor que a gente queira fazer e pensar, assim, a gente até fala, né? A gente fica, às vezes, 24 horas tentando pensar em como ser melhor e sair da caixa. Mas é impossível. A gente tenta zelar por tudo. Mas depois que, se acontecer uma inversão negativa do que a gente havia, talvez, não pensado, como que a gente soluciona rápido? Porque tem meios de você contar uma certa solução, mesmo em cima de uma possível falha. Você entende? Essa é a relação que a gente, no final, quer no final do dia acordar e dormir todo dia. Com certeza, muito bom. E, Ramon, voltando só a um assunto anterior que você tinha comentado, eu acho que o que a gente está querendo fazer é colocar uma nova roupagem para o corretor de imóveis, né? O nosso plano é realmente ser assessores de investimento, como se fosse algo similar ao mercado financeiro, e também não fazer o corretor percorrer o campo todo. Então a gente está criando a lógica de colocar SDR, né, uma espécie de pré-atendimento, para marcar calls para esses possíveis assessores de investimento, que ali com dados, modelagens, ele vai falar, putz, de acordo com o seu perfil financeiro, eu te aconselho selecionar esse imóvel ou esse imóvel, e a gente pode pensar em financiar ou não financiar, pagar à vista e o porquê. Então, realmente tirar o ar de só imóvel e colocar um pouco mais de ativo financeiro, comparar com outros índices, entender a carteira da pessoa, o momento de vida, etc. Então é isso. Muito bom. E eu fiquei sabendo recentemente por uma pessoa do mercado como que os corretores americanos, eles são referenciados de maneira diferente dos corretores brasileiros. Então, é um outro patamar de status perante a própria sociedade americana, o cara ser corretor. Aqui a gente tem corretores de diversos nichos, de diversas capacidades financeiras, de diversas carteiras. Tem um cara muito premium, tem um cara muito popular. E tá tudo bem nisso, eu não estou criticando nada nem ninguém. Mas pontualmente eu acho que o caminho é educar melhor todos os corretores, porque tendo dados, tendo uma base, né? Eu acho que uma base desde como que esse cara tem que lidar, ou como ele tem que abordar o investidor, ou como que ele se posiciona melhor, como ele realmente entende como ele ajuda o investidor, e como que ele sugere as coisas corretas, né? E aí entra muito da vivência de cada um. Eu percebo que os corretores da Lounge são pessoas legais, são pessoas vividas, são pessoas com cultura. Sim. Né? Isso é legal. Vocês têm um produto... vocês vendem um produto com um tipo de assessoria bem acertada. Uma das grandes intenções nossas, a gente primeiro que tem uma equipe bem capilarizada, assim.
não existe hoje um perfil específico. Existem pessoas que podem chegar a ouvidos certos por uma voz certa, e para isso tem diversas formas de comunicar. Então a gente tem uma profissional incrível que está com a gente há mais de 30... Está com a gente não. Está com a gente há 4 anos, mas ela está no mercado há quase 30 anos. E a gente fala que ela é a mais jovem em alma, porque ela faz coisas assim com bike, ela tem um estilo de vida muito único. Regiane. Ela é assim... Um abraço pra Regiane. Um abraço pra Rê. Ela é assim, é uma querida, e ela veio se reinventando. Eu vejo, por exemplo, que ela veio de mercados maiores, ela vendia terrenos no interior de São Paulo, ela veio pro nosso mercado e ela falou assim, e agora? Vou ter que me reinventar, porque é um mercado diferente, pessoas... E assim, ela conseguiu. Aí do mesmo ponto, eu tenho pessoas mais jovens, que às vezes é um primeiro incentivo profissional que a gente traz em outras áreas dentro da empresa, mas que já está com a gente há um ano, e eu vejo como que ela também se reinventou. Então, assim, você entende que são várias formas de você conseguir plugar. Primeiro, a gente... Falando certo dentro de casa, né, que a gente fala da Casa Lounge, a gente está trazendo uma verdade para essa verdade ser depois traduzida aos nossos clientes. Então, a gente já começa tentando cada vez mais dentro de casa, uma forma certa de ter valores, uma forma certa de conectar a nossa verdade. E quando eu falo que a lounge nunca teve nenhum problema, a gente está colocando um grande empenho do movimento que a gente faz dentro do time. Porque todo mundo ter a mesma voz e falar isso de uma forma certa com o investidor, é um pouco do empenho que a gente cada vez mais tenta trazer do movimento certo para o mercado. Certo. Muito bom, muito bom. Eu queria perguntar para vocês aqui, se vocês quiserem contar 1 ou 2 cases, ou quantos vocês quiserem, de sucesso da Lounge, de algo pontual que vem na cabeça, que vocês falaram, nossa, aqui a gente acertou muito, aqui deu muito certo. Legal. Vou contar uma ideia que calha até com o momento da pandemia, puxando um gancho sobre esse tema. Quando aconteceu a pandemia, a Lounge ela existia há um curto espaço de tempo, a gente tinha uma equipe menor. E, obviamente, muito do que a gente conseguiu entender em função do tempo, de acertos e erros e melhorias, naquele momento era muito prematuro tudo isso, e veio a pandemia. A gente teve que pensar rápido, e nós éramos ainda uma equipe mais compacta ainda. E a gente fez o quê? Tinha um prédio que eu particularmente gostava muito desse prédio, porque eu tinha um afeto por ele, porque ele era muito assim atemporal, todo com design e tal, e ele foi lançado num bairro que era um bairro muito familiar. Hoje nem tanto, porque tem muitos movimentos imobiliários ali, mas era na região da Pompeia. E nesse momento eu vi que esse prédio ele tinha algumas unidades, e entendendo e conhecendo ali, eu vi que ela pertencia a um permutante, que era de uma família grande de São Paulo, e eles tinham pego algumas unidades, e existia ali um número grande de unidades que não tinham sido vendidas. Primeiro, o projeto era incrível, a possibilidade futura existia, o bairro era o errado. Se aquele prédio talvez estivesse naquele momento na Vila Madalena, talvez o movimento, o barulho era outro. Aí o que a gente fez? Fizemos várias tentativas e chegamos nos donos, e a gente pediu uma possibilidade de vender ali, começar. E já tinha se passado por 3 grandes imobiliárias. Ninguém resolvia. Já estava pronto o prédio. Já estava pronto o prédio. Não sei se todo mundo sabe a história, mas assim, o prédio ele demora 3 anos para ser, desde o momento que ele lança até ele ficar pronto, né? Então já tinham se passado 36 meses, existia ali um número praticamente da metade do número de vendas do projeto que não estava vendida, que estava parada. Era um prédio que existia, eram 66 apartamentos e 48 plantas diferentes. Então, poucas idênticas no mesmo prédio. Mas o conceito era a pegada que a gente gosta de falar. E a gente chegou nessa grande família e a gente pediu para entrar. Aí, né, a gente compacto, eu sou pequenininha, não sei se vocês estão me vendo, mas eu sou pequenininha. Como assim? Mas será que? Eu falei, me dá um voto, uma tentativa. E ali a gente fez 3 vendas em um mês. Para um projeto que estava sem vender na metade, fazer 3 vendas no mês, opa! Era quase igual que eles tinham vendido em todo o tempo. Pelo nosso tamanho. Enfim, a gente fez uma operação com essa família. Eu estou falando, nesse caso, talvez de um B2B, né? Mas por que foi grande uma virada de chave? Primeiro que no momento que foi
para muitos uma insegurança, para a gente foi uma mudança de chaves, porque naquele ano a gente performou muito bem. Talvez um alicerce muito necessário para a gente conseguir chegar no movimento que hoje, depois da pandemia ter se passado, a gente conseguiu exercer. Então, foi um voto de confiança, a gente conseguiu performar muito bem em um ano. A Lounge, inclusive, ela ficou por um tempo criando uma base fixa ali, focando ali, a gente conseguiu resolver a dor. Então, para muitos que foi um problema, para a gente foi uma mudança de chaves no momento que o mercado estava parado. E as vendas foram feitas com um foco e uma direção. O que eu tomo de lição com tudo isso? Que mesmo quando muitos encontram problemas, e foi para 3 grandes imobiliárias um desafio, para a gente foi o momento que a gente precisou respirar, que no mercado parou e estabilizou por algum tempo, e a gente conseguiu vender naquele momento para as pessoas certas, focando numa intenção só. E, obviamente, que aquilo ali repercutiu muito bem, solidificou ainda mais a nossa marca depois disso. Tetris Pompeia? Tetris Pompeia. Verdade. É um case a gente nosso. Perfeito. E foi um case da Vacanza, o primeiro mês do Tetris também. Verdade, Foi um verdade. Não, foi um momento legal, porque, enfim, foi nesse momento que eu entrei na empresa. Tinha acabado de sair do colegial, a gente tinha um escritório na Vila Madalena, inclusive... No coworking. No coworking, na rua do lado, praticamente, do que é o nosso escritório hoje. A gente estava começando com a ideia de, vamos tentar reunir todas as opções em um único lugar e fazer a venda de apartamentos compactos, que era o nicho que a Ju já tinha um histórico, né, e conhecimento sobre. Legal. Aí veio a pandemia, uma das pessoas do nosso time de venda, que só tinha 2 pessoas, voltou para a família, e ele falou, putz, e agora? Né? A gente não pode visitar plantão, como que vai ser? Aí surgiu a oportunidade do Tetris Pompeia, que a gente comentou agora, e em um ano e meio a gente vendeu tudo, né? 2 meses. Então foi algo interessante, foi um pause na nossa história, eu acho que a gente está fazendo com o investidor, mas foi um grande MVP, porque lá tudo era apartamento compacto, diversas pessoas comprando para investimento, moradia, querendo decorar, querendo alugar. E a gente teve ali um período de 1 ano e 2 meses para ter nosso escritório lá, conviver com diversas pessoas que tinham interesse de morar, investir em apartamentos compactos. Foi algo marcante na nossa história. E olha que louco, a gente investiu, esse MVP que a gente fala tentar coisas, né? Que para ver se dá certo a gente vai tentando coisas. E a grande sacada é que a gente tentou algumas coisas ali naquele momento, que era onde a gente já queria hoje estar. E os testes foram, a gente primeiro... Se tivesse que dar errado, a Lounge praticamente ficou instalada ali todo o período. Então, a gente virou amigo de todos os clientes. Então, todas as possibilidades de dar dor em algum processo, a gente conseguiu resolver tudo com a naturalidade da vivência. Você entende quando você está com todos os seus clientes praticamente embaixo do seu teto todos os dias? Do você lado, tem que fazer incrível. tudo certo. É incrível. Todo momento. Vocês puderam ouvir o cliente. A gente pôde como ouvir ninguém. o cliente. Exato. Claro, teve momentos que a gente... Claro, a gente criou ideias e, obviamente, a gente conseguiu pensar diferente ouvindo eles. E disso a gente criou também a primeira mobília e decoração que a gente fez. Era uma vontade que a gente já queria começar a fazer, a gente fez para um cliente isso. Esse cliente, ele comprou com a gente, que é o ciclo do investidor que hoje a Lounge faz. Ele comprou o primeiro imóvel com a gente mobiliou e decorou o apartamento para ele. A gente alugou para o long stay no primeiro momento, no momento de pandemia. Depois a gente voltou com a ideia do short stay, que hoje está com a Vacanza. E hoje esse cliente, ele comprou mais 3 imóveis com a Lounge, com a mesma intencionalidade. Então, olha que incrível, um projeto que precisou acontecer de repente, num momento que não era o mais confortável para se acontecer, e para a gente conseguir melhorar e alinhar vários ponteiros a partir dali. Então, muito bom. Eu acho que é um grande case a gente falar disso. Sim. Muito bom. Eu queria aproveitar, todo sucesso ele deixa pistas e as pessoas ficam sabendo e tal, e eu conheço melhor a história de vocês, né? Então eu sei que depois de alguns sucessos de vocês tiveram um convite para ser mentorados e acelerados pelo grupo da Insper, né? Sim. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho disso, por favor. Legal. Eu sou estudante do Insper, né? Sou estudante de economia lá. Entrei faz o quê? No começo da Lounge. Então, me deu bastante referência sobre negócio, conhecer pessoas, melhorar minha visão de mundo, eu acho que é em principal. E nisso, né, eu estando ali em convívio com o Hub de Inovação do Insper, que tem um cowork lá, que, enfim, quando eu estou em aula, fico trabalhando de lá, surgiu, eles estavam abrindo a aceleradora, perdão.
para acelerar alguns negócios. Então foi um projeto que a gente foi uma das primeiras empresas a ser selecionadas e está acontecendo, está encerrando. Então, como que funciona? Alguns especialistas do INSPER, junto com 2 mentores, um dos mentores era o Leonardo, que agora está virando nosso sócio, bem legal o case também, e o outro é o Nassim, que é uma pessoa com experiência no mercado de startups. Então, a cada 10, 15 dias a gente tem reuniões com metas claras. E eu acho que, enfim, começou em outubro, né? Vai acabar agora esse mês. E deu uma clareza de negócios, decisões. Eu acho que consolidação da base da empresa que a gente ia demorar muito tempo para ter. E é isso. Tem algo mais, João? Eu acho... É um divisor de águas quando você encurta jornadas com pessoas que já conseguiram performar melhor que você em momentos que elas conhecem. Por isso que a gente tem parcerias estratégicas para todos os pontos, tais como essa do INSPER. Quando eles acolheram a gente e trouxe aí a roupagem sobre uma intelectualidade que talvez, por mais que houvesse, claro, a gente sempre... Eu sou uma mega curiosa, né? A gente fala que nosso defeito e qualidade é a gente ser inquietos. Nós somos inquietos. Por mais que a gente seja inquieto, a gente queira cada vez mais se reinventar. O que o INSPER trouxe para a gente de antecipação a essa reinvenção, a gente consegue hoje andar passos largos com isso. Então, ter uma mentoria muito sênior por trás, ter pessoas que a gente consegue contar no momento que a gente precisa de qualquer indecisão, qualquer questão que eu particularmente não tenha clareza ainda, a gente conta, e isso faz com que a gente se reinvente ainda mais. E obviamente que por isso que a gente busca estratégias e pessoas, a parceria com a Vacanza veio por conta disso também, no movimento de short stay, a intenção da gente conseguir ter pessoas com fit e obviamente com um propósito, porque muitas das pessoas que estão ali no INSPER faz essa mentoria pro bono, assim, é por ajudar, por acreditar, por falar assim, pô, esses dois aí... Vou participar disso, ouvir, né? Diferente. É bom participar disso. Tentar jogar, vi até essa frase esses dias, né? Ter sucesso, às vezes, não é só você conseguir o que você queria, mas é como que você consegue fazer outras pessoas ter sucesso também, né? Que eu acho que é um ciclo infinito. Com certeza. Da vida. Então, quando você subir no elevador, como que você vai fazê-lo? Jogar o elevador para baixo para outra pessoa subir. Então, eu acho que é esse ciclo que eu acho que faz novos negócios, novas amizades, novos contatos, é o que importa. Com certeza. Eu sou fã de Ayrton Senna e eu lembro de uma corrida que ele deixou um grande amigo dele passar na frente dele, porque o título dele já estava garantido, né? Sim. Basicamente, então ele deixou o amigo dele ganhar a corrida. Sim. Eu acho que é isso, é um exemplo, né? É um exemplo quando você estende a mão, quando você ajuda, e não é só sobre você ter vitória, né? O mundo não é só sobre a gente, nunca, né? O Ayrton é incrível. Eu nunca esqueço também uma corrida que o carro parou um pouco antes, não sei se você lembra, um pouco antes de chegada, ele saiu do carro e foi empurrando o carro. O que ele fez? Ele não chegou como ele iria chegar naquela posição, que ele lutou a corrida inteira para chegar. Mas ele tomando essa atitude, ele cumpriu o exemplo. Então, Sim. quando você sai do carro e vai até o final, olha a legião de coisas que você traz. Tem a ver com mentoria, tem a ver Sim. com parcerias e pessoas Sim. que a gente também traz na Você condição. termina aquilo que você começa. Você termina aquilo que você começa. Eu acho que é a diferença. Porque você empreendedor, a gente sabe e a gente vive muito isso, que nós temos uma startup, estamos num movimento contínuo de crescentes, mas em vários momentos, existe um momento que você fala, meu Deus, e agora? Por onde que vamos? Como vamos? Mas ser teimoso com prudência faz a gente conseguir, talvez, merecer chegar. Com Isso certeza, é importante. com certeza. O mercado, ele normalmente ele tá cheio de tudo já, né? Tem sempre alguém fazendo alguma coisa igual a você. Mas o que destaca você de outras pessoas, a gente de outras pessoas, é o quão determinado, o quão perfeccionista, o quão afissurado a gente fica por aquilo que a gente está fazendo, o quão a gente tenta entregar melhor todo dia, né? Exato. E o ter foco também, porque vai aparecendo sempre novas oportunidades, vai passando na porta. E é muito fácil você ser contagiado por coisas novas, né? O novo, para o ser humano, acho que é muito interessante. Brilha os olhos nas primeiras semanas, igual quando você começa qualquer coisa, compra um carro novo, compra uma roupa nova, qualquer coisa de novo, começa a fazer um esporte novo, pô, é uma maravilha. Depois vão aparecendo
a questão de você ser contínuo. Sim. E aí você começa a dar vontade de discutir, porque vão aparecendo Exato. coisas novas que vão te dar essa sensação. Então, acho que até, você falou do Ayrton Senna, né? O Steve Jobs, ele tem aquela palestra em Stanford, numa formatura, que ele fala, pô, você vai entendendo que todo erro que acontece na sua vida é que lá na frente vai fazer sentido. Você vai linkando os pontos e vão te levando para frente. Que no atual momento você não consegue entender. Eu acho que também isso vai de você não desistir, né? Porque quando você desiste, você deixa de linkar algum ponto. A construção de qualquer indivíduo ou de qualquer negócio, ou de ambos, né? É esse step by step, né? Esse degrau por degrau. É cada derrota, é outra derrota, mais uma derrota, aí uma vitória, aí mais um monte de vitória, aí mais um monte de derrota que a pessoa quase vai desistir. Exato. E aí vai indo, né? Vai formando e vai fortalecendo. Ah, mas posso garantir, as pessoas elas vão muito mais lembradas dos fracassos dela do que quando você chega muito legal, você fala, pô, cheguei, mas qual que é o próximo degrau? Porque, né, as pessoas elas precisam entender que os cases, lembra dos pontos de inflexão, assim, você vai lembrar do que fez dar errado para aquilo ali e aquele... Pode pegar várias genialidades de todas as épocas. As pessoas que insistiram com foco e realmente foram, elas chegaram. A luz acendeu, a roda funcionou, sabe essas coisas? Com certeza. É essa a intenção. Eu acho que o universo vê nossa intenção. Eu acho. Deus, o universo... Tomou a decisão, tá acreditando nela, você merece. É isso. E eu penso o seguinte, a gente não... Dentro da nossa escolha profissional, a gente pode até errar a gente como empresa, mas a gente não deixa o cliente errar com a gente. No sentido de a gente errou e tomou uma dimensão, um prejuízo para prejudicar o cliente. Né? Então, eu acho que eu tenho muito no meu coração essa intenção, vocês também têm, que eu conheço vocês. Então, a gente é empreendedor com prudência. A gente não erra, de repente, com o dinheiro do outro. Não. Até isso também faz a gente também ter cuidado na inversão. Porque tem muitos clientes que, por já ter um mercado que foi muito deteriorado, a função, né, de vendas, chegam por preço. Aí a gente fala assim, tem gente que se chega por preço, ela tem que ir embora por preço. Porque a gente não quer comprar pessoas por preço. A gente vai fazer o nosso melhor. A gente vai te dar as melhores condições, as melhores possibilidades de pensar, não só na compra, mas o porquê da compra, o porquê do retorno, nananã. Mas se você ficar batendo só pelo preço, não vai ser o tipo de jogo que a gente prefere jogar. Porque o mercado já está cheio de gente vendendo só pelo preço. Você entende? O valor que você é como pessoa e você transfere isso para a empresa, faz também a gente também receber de volta os clientes que enxergam os valores. E é nisso que a gente conecta todo esse rolê que a gente faz. É isso aí. Eu acho que a gente partilha da mesma opinião. A gente quer cada vez ser maior, a gente quer faturar bastante, ajudar muita gente. Claro. Mas a gente não é desesperado por isso. Não é a qualquer preço, não é para ontem, não é de uma maneira que desestruture a empresa ou que caia a qualidade, enfim. A gente é adequado em relação a gente fala isso. de investimento financeiro. Assim, todo mundo quando fala de estúdio, a rentabilidade que a gente traz com apartamentos menores, com investimentos assim, com a intenção do short stay na ponta, que pluga um resultado maior, a gente fala assim, mas tem dados, fatos e sensibilidade de falar disso, a gente contextualiza. Entende? É diferente de quando pessoas querem chegar muito rápido, com muita sede ao pote, e investem em coisas que são assim, calma. É isso que você está falando. Eu preciso olhar com prudência, eu faço o cliente ter a prudência na compra, na escolha, e obviamente que isso repercute como um todo muito bem, de uma forma muito real. Com certeza. Né? Porque no fim, o dinheiro, na última linha, né, ele só é o tempo depositado de uma pessoa materializado em alguma coisa. Então, quando a gente recebe dinheiros que vão virar imóveis, que vão virar renda, a gente está recebendo tempo de pessoas que, em geral, elas trabalharam, elas não ficaram com a família, elas não ficaram na praia. Seja lá da pessoa mais rica ou a mais simples. Total. A gente está tratando o tempo que é o único ativo que, cara, a gente não consegue comprar nem a crescer no final da vida mais um pouquinho. Né? E é o único que realmente faz sentido. E quando a gente tenta zelar por isso, olha... como a gente zelando por isso, a gente se torna muito mais prudente com o acolhimento do tempo de todos. Eu gosto de uma passagem bíblica que fala o seguinte, que quem é fiel no pouco,
é fiel no muito. E quem há pouco é dado, né? Quem pouco cuida bem de algo pequeno também vai cuidar de muito. Então essa correlação e essa referência de que não importa, né, o que o nosso ego fala pra gente aqui, se é pouco ou se é muito, mas a maneira como você faz é o que vai fazer você ter sucesso, em algum nível, em algum tempo, né? Você sabe, não sei se me permite, mas eu vou fugir aqui, mas voltar a um escopo de case que me veio à cabeça agora. Voltando nesse empreendimento da Pompeia, eu vou falar brevemente de um momento que foi muito louco, assim. Eu fui apresentar, na época eu fazia diretamente as vendas e as visitas com os clientes, e eu fui apresentar para uma menina, uma querida cliente, um apartamento, e ela chegou, e ela veio para ver um compacto de 30 metros quadrados, e trouxe a mãe. Foi o primeiro contato. Nesse momento era para ela morar no estúdio. E sempre, nesse empreendimento que estávamos falando, ele tem diversas tipologias. Então, eu escolhi naquele momento levar ela no que ela veio, levar ela num duplex, loft duplex, e levá-la para ver um pouquinho maior, estúdio um pouco maior. E quando ela saiu do último, que era um duplex, um loft duplex, e ela realmente lindo, todo de vidro e tal, ela ficou encantada, a mãe dela mais ainda. E quando a mãe dela saiu do apartamento comigo, falou assim: filha, isso não é pro nosso bico. Não dá pra fazer. Ju, a gente ama, mas não dá pra ser esse. Aí eu falei, mas por quê? Não porque eu quero te vender, mas eu preciso entender o que faz você acreditar que não dá. Tudo bem se a gente achar que for melhor pra confortar a decisão do menor. Mas às vezes dá. Às vezes dá. E não é porque é o mais caro, é porque às vezes dá e a gente não sabe que dá. Você entende a intenção? A gente percorreu 2 meses. Foram 2 meses de tentativa e erro. A gente foi fazendo conta, a gente financiou, a gente criou... A Lounge conseguiu criar uma solução sobre contrato com o vendedor, com esse permutante, que não é uma prática normal. Não dava para fazer em olhos nus. Deu certo. Ela comprou o loft duplex. Que ela queria. Que ela achou que seria impossível. O do sonho, né? Ela foi, e quando eu fui entregar, e no momento que eu fui entregar a chave, porque eu fiz questão de entregar a chave com o presente, a mãe dela estava junto, e ela me falou assim, a mãe dela, ela tomou um passo que ninguém na nossa família conseguiu dar até hoje. Ela conseguiu comprar o primeiro imóvel que em gerações não foi possível. Olha como você... Quando você tem um propósito de ir até o cliente atender, vender e fazer dar certo por pensar, como conecta? Total. Você entende que gerações se realizaram com aquela intenção? Eu digo mais, eu que amo muito tudo isso ainda, essa parte humana, eu digo que mudou-se ali talvez uma crença. E que talvez os filhos, né, dessa família, percebendo que aquilo já não é mais daquela forma, vão fazer diferente. Porque no geral o ser humano ele só precisa de um exemplo, né? Só precisa dizer de uma pessoa que acredite. É isso. Gente... O ir além, né? Com certeza. Bom papo, mas para encerrar eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Na verdade são 2. Então, assim, qual seria a visão... vou começar pelos big numbers de vocês. Eu queria que vocês deixassem aqui um pouco dos dados, um pouco dos fatos de vocês. Então, um pouquinho do que vocês estão fazendo aí, em questão de números mesmo, para a galera conhecer a Lounge. E para finalizar, qual que é a visão de futuro de vocês para com o mercado, para com a vida, para com os nossos clientes, tudo mais. Boa. Com ele, essa parte. Não, falando um pouco mais de números, como eu falei anteriormente, a gente ainda está muito no começo do que pode ser, o que pode acontecer. Então, a Juliana, né, só como pessoa física, já deve ter vendido aí mais de 200 milhões em apartamentos compactos. A Lounge tá bastante em parte disso. Bom, a gente está formando essa carteira de investidores, tentando cada dia oferecer soluções e oportunidade para eles. E falando um pouquinho, acho que de futuro, né? Que a Jo é um pouco mais pé no chão, eu gosto do futuro, tem que melhorar um pouco nisso às vezes. Mas a gente agora está pisando em mais tecnologia e mais dados. Então a gente está fortificando aqui a nossa parte societária hoje. Tem a Juliana, que é especialista em investimento em apartamentos compactos, na parte comercial. A gente trouxe o Léo, que é um especialista um pouco mais técnico do mercado imobiliário. Então está a par de todos os cases, todas as PropTechs, todas as empresas grandes.
trabalhou na expansão do Starbucks, em diversas outras startups no meio. A gente está trazendo uma nova sócia de tecnologia e também estamos, como falei, fortificando a parte de dados. Então, o que a gente quer é realmente ser a corretora para os investidores imobiliários, né? Falando em números, o Brasil hoje tem, tirando o pedacinho do Nubank, né, que ele distribuiu ali algumas ações para alguns clientes quando abriu a IPO, o Brasil tem 2 milhões de investidores na Bolsa. Lógico, o ticket é muito menor, né? Você pode comprar uma ação por um valor ínfimo, assim, de R$4, sei lá, R$2. Imobiliários, o Brasil tem cerca de 1.500.000 pessoas. Então é bastante gente. A gente quer, lógico, como eu falei, começar pequeno, porque, como você falou, é um passo de cada vez. Depois talvez expandir para outros leques, que as pessoas possam investir com tickets mínimos no mercado imobiliário, mas com a ajuda de dados. E o time comercial ali assessorando, dando suporte para a questão humana que é necessária ainda no nosso meio. Mas então a gente quer dar ali referências de, o quanto que está comprando esse imóvel aqui na planta por, sei lá, 250 mil, tá, qual é a projeção de acordo com as variáveis ali de construção, quanto que ele vai estar custando em 2027. Hoje ninguém no mercado faz isso. Aqui no Brasil, lá fora, a gente tem benchmarks parecidos. Quanto que vai estar a projeção para você estar rentabilizando ele no short stay ou em locação de longa temporada. Então a gente está querendo se solidificar nessa parte, misturar tanto imóveis, quanto a parte financeira, quanto a parte de dados, para a gente abraçar esse investidor. Hoje a gente está construindo a Confraria dos Investidores, que é o nosso portal em comum de pessoas que investem com a gente, de pessoas que muito em breve vão ter dados, vão ter todo esse comparativo, né, Enzo, daquilo que você está dizendo. E eu vejo que a visão da Lounge está muito ligada a isso, a educar também as pessoas no mercado imobiliário. Muito bom. Eu vejo no futuro a gente realmente conseguindo verticalizar todo o processo, oferecer soluções, nem que seja financeiras, de decoração, de locação, de gestão da carteira daquele investidor, oferecer novas oportunidades, saber como que ele pode ali talvez fazer caixinhas, economizar ou financiar aquela oportunidade que a gente está oferecendo, ou fracionar, ou revender algo da carteira dele porque faz sentido naquele momento. Então eu vejo que a nossa visão está alinhada a isso, abraçar a causa do investidor e reeducar o mercado, né, como você disse agora, que é um mercado ainda pulverizado, mercados conservadores, né, como o agro, o mercado imobiliário, geralmente tem uma pessoa que é muito bom em determinado assunto, então é um pouco avesso à inovação, tecnologia. Então acho que a gente misturar o lado bom de ambos, então trazer a inovação junto com a parte humana para atender o cliente é o nosso foco. Perfeito. Gente, muito obrigado pela vinda de vocês, pra gente gravar. A gente que agradece. Assim, obrigado você. Obrigada pela parceria. Acho que estar alinhado a propósitos similares faz com que parcerias de sucesso aconteçam. Então, eu acho que é um pouco sobre o porquê que a gente está aqui junto. Legal, é isso aí. Foi um prazer. Valeu, pessoal. Prazer nosso. Pessoal, de novo, curtam, compartilhem esse vídeo, mandem para 200 amigos. E fortaleçam, né, o canal da Vacans, o canal da Lounge. Sigam a Lounge, de repente a gente pode ter certeza que o nosso menos por aqui pode ser muito mais por aí. Ju, deixa o Instagram da Lounge pro pessoal. Sim, é lounge.161. A gente está no movimento de atualização de todo o conteúdo, de toda a atualização de também dados, fatos sendo repercutidos por canais como o Instagram, como o LinkedIn, e a gente está nessa crescente. Daqui a pouco vocês vão ver mais ainda sobre nós. Enzo, deixa a tua rede social também. Legal. Meu nome é Enzo, né, mas bastante amigo meu chama de EJ, então EJ Pravata. Bom, deixa na descrição, acho que o Enzo da Lounge, o da Ju e o meu. Legal. Mas é isso. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado novamente. Valeu. Foi ótimo. Prazer. Valeu. Valeu.